Essa é uma boa luz, né? A luz do céu. Fechamos nossos olhos, queremos te agradecer, Pai, pela boa noite que nos deste, por esse dia maravilhoso e por estarmos diante de Ti. Cada um deixou, Senhor, o seu lar, a tranquilidade do seu lar, e vier à Tua casa, porque Te amam, porque creem em Ti, e porque querem alimentar suas almas, se fortificarem, e que o Senhor venha de encontro com a necessidade de cada um. E de entre todas as nossas necessidades, as prioritárias são as espirituais. Ó Deus, abençoa-nos e inclina o nosso coração a Ti e converta-nos a cada dia para o Senhor. Fale com a Tua igreja e traga no mais profundo, Senhor, dos seus corações a Tua palavra. E como diz a Bíblia, ouvi a Tua palavra e temi. Ó Deus, que ela seja acatada com temor, com respeito, com amor. Em nome de Jesus, amém. Então, nosso bom dia para cada um de vocês. Hoje nós estamos sem internet. Acho que deu um problemão por aí, andou queimando algumas coisas e não deu tempo de consertar. Mas logo irá para o YouTube, né? Quando está sendo gravada e nós estaremos ali no YouTube. Eu sei que há muitas pessoas que têm se beneficiado da internet. Toda invenção do homem, ela é uma faca de dois gumes. Por um lado, ela é benéfica, ajuda. E por outro lado, é maléfica, destrói. Então você deve saber usar o que é bom. Saber usar a sua internet, saber usar o seu rádio, saber usar de todas essas invenções, do telefone, do carro, seja lá o que for. Então, tudo depende de cada um saber como usar certo. E se as coisas não é para ser usado corretamente, como cristão, o melhor que faz é descartar aquilo. Jesus diz, se tua mão te escandaliza, o teu braço, melhor cortar e entrar no céu aleijado do que com os dois ires para o inferno. Então, é fazer um sacrifício, né? Você tem que cortar, tirar aquilo, não é certo? Da tua frente, mesmo que doa, mesmo que vai sentir falta, mas pensando na alma é que se conserva a alma. Eu quero tomar as escrituras, um versículo só para falar de um grande assunto que há muito tempo está em meu coração e poderíamos tratar desse assunto por muitos cultos. Capítulo 14 de Números, verso 11. Somente para dar uma base, um fundamento. E disse o Senhor a Moisés, até quando me provocará este povo? E até quando me não crerão por todos os sinais que fiz no meio deles? Que Deus abençoe. Assentai-vos.
O tema neste capítulo é quando os israelitas quiseram voltar. Quiseram voltar para o Egito. Saíram do Egito, mas a verdade é que levaram consigo as coisas do Egito, saudades do Egito. É como a mulher de Ló, que saiu de Sodoma, mas Sodoma foi com ela. Essa foi a razão dela olhar por cima dos ombros, olhar para trás. E se a ponte fosse cortada, fosse desfeita, não tinha como regressar. Mas como há sempre uma oportunidade, a ponte está de pé, né? Então, é até mais difícil olhar para frente e seguir adiante de uma maneira resoluta. Por isso é que precisa, como disse Jesus, quando aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Quer dizer, tomar uma decisão e não voltar atrás. É como quando aceitamos a Cristo. Toma a decisão, queima essa ponte, aí não há mais por que voltar, não há esperança, não há uma tentação. Fernão Cortés, o espanhol conquistador aqui da América Central, ele veio com os navios, creio que os 3 navios pequenos, e carregado de gente, soldado. Chegou ali, desembarcou tudo e mandou que queime os navios. Pode queimar. E eles vieram para conquistar o império dos maias, creio que é. E aí, com isso, ele estava dizendo, vocês vençam ou vocês morrem. E quando uma pessoa ela luta pela sua família, luta por um objetivo sagrado, esse homem luta muito, luta por muitos. Não é certo? Mas eu quero falar nessa manhã sobre um tema que há muito está em meu coração e que nós vamos explorar, começar hoje. Não sei aonde vamos parar, quando vamos parar. É sobre a murmuração. Eu quero falar sobre murmuração. Quando você, ao ler as Escrituras, logo ali na saída de Israel do Egito, você pode observar no livro de Êxodo, no livro de Números, as rebeliões, a causa do fracasso de Israel foi justamente isto, a murmuração. A murmuração, ela é aquela maneira de você dizer que você não está contente com aquilo que está acontecendo, que você não está a favor. E a murmuração é a maior fonte de rebeliões, de dissensões, é a maior fonte de problemas. Porque ela é aquela voz da discordância, é a voz do descontentamento, é aquela voz baixa, aquela queixa, aquela oposição. Então, veja vocês, nunca estão contentes. E as pessoas que verbalizam
o seu descontentamento. Quer dizer, fala e fala, e isto então gera espíritos. Isto então contagia. Entende? Isso é como uma célula cancerígena. Ela vai adoecer as demais células sadias que estão próximas. É como uma laranja podre dentro de uma caixa que ela vai apodrecer aquelas que estão próximas. Porque um pouco de fermento leveda toda a massa, altera. E as pessoas, Israel simplesmente manifestava o seu descontentamento e Deus. Então isso contrariava imensamente a Deus, magoava. E a Escritura nos adverte: não entristeçais o Espírito Santo, com o qual estáis selados. Por quê? A pessoa sufoca Deus e exclui Deus da sua vida. Pode excluir através da murmuração. Agora, nós todos vivemos em um tempo de reivindicações. Se vê que ali fora do mundo se faz greves, não é assim? Protestos. E isso é uma coisa tão natural. E como se diz, a irmã Corina dizia um ditado, que o cuidado é que o que se faz em casa se vai à praça. E isso vivemos nessa coisa tão... Todo mundo julga, todo mundo fala, todo mundo tem sua opinião, falando no natural. E sem perceber, você pode passar isso para o lado espiritual. E você não percebe que você está na roda dos escarnecedores, no meio dos murmuradores. Então, temos que nos vestir melhor, de uma vigilância, de um cuidado maior, vigiar a nós mesmos, vigiar o que falamos, vigiar o que ouvimos, porque o erro não é só de quem fala. Se não houvesse quem ouvisse, não haveria quem falasse. E há uma facilidade em muitas pessoas, queridas, crentes, em falar, em julgar, em dizer. Você está abrindo uma porta para o diabo, em protestar, questionar. Eu não estou falando para alguém, não, eu estou falando para mim, nessa manhã, e para todos vocês. E para todos vocês. E veja vocês, murmuração, ela vem de uma palavra latina que quer dizer murmur. É como o ruído do mar, né? E ali. Isso, em outras palavras, é como fofocar, é se queixar. Pessoa, é a voz do descontentamento, é aquele zum que havia na congregação de Israel. Era conversa nas tendas, nas rodas de chimarrão, vamos dizer assim. Era aquelas conversas, e aquilo contaminou, a tal ponto que irritou a Deus.
irritava a Deus de tal modo que um dia Deus disse: não entrarão no meu repouso. Quer dizer, não quero nada com essa gente murmuradora. Os fariseus disseram para Jesus: nossos pais comeram do maná dos céus, o pão dos céus. E Jesus disse: e morreram. Por que morreram? Por que morreram? Se a Bíblia diz que não havia nenhum deles doentes, nem suas sandálias envelheciam, suas vestes, por que morreram? Então, por que Israel deu antes, numa viagem de poucos dias, de onde eles saíram até onde eles entraram, na terra de Canaã, 40 anos depois, sabe quanto tempo? Quantos quilômetros? 50 e poucos quilômetros, ou 102, uma coisa assim. Eu sei que era em 3, 4 dias, eles venceriam aquela distância. E sabe quanto tempo levou? 40 anos. Ficaram no deserto dando voltas. Você pode olhar o mapa da peregrinação, o Êxodo. Eles vão lá, depois volta aqui, quase encontra no mesmo lugar e fica dando voltas. 40 anos no deserto. Como disse Deus, até que toda aquela geração maligna, disse maligna, perecesse. E às vezes se dá a verdade é que o que aconteceu com Israel, como disse Paulo, era uma sombra, era um tipo. Quer dizer que a coisa é bem pior hoje dentro da realidade. Por isso a Escritura diz que aquilo foi escrito para nossa advertência, para como exemplo, o exemplo de advertência, para que não pequemos como algum deles pecaram, não murmuremos, não vamos à idolatria, não tentemos ao Senhor. E veja vocês, aquilo que parece às vezes tão fácil de se obter, essa bênção, essa vitória, pode ficar muito longe. Pode ficar muito longe. Esse problema que é tão simples, parece, já deveria ter resolvido, pode ficar muito distante. Levar muito tempo, a vida toda. E a razão é esta: queixa, descontentamento, aquela voz baixa, aquele julgamento, né? E assim por diante. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Não, a maior parte deles, não todos. Porque Deus sabe quem é quem.
Deus conhece o meu testemunho, Deus te conhece pelo avesso, pela alma, não há nada escondido. E essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como algum deles, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar de pé, olhe que não caia. Coríntios 10, do verso 1 ao 12. Então, veja vocês. Vamos olhar Israel um pouco. Nos diz as Escrituras, nos mostra as Escrituras que quando eles saíram do Egito, olha bem, todos saíram debaixo do sinal, todos saíram crendo em Moisés como o homem vindicado de Deus. Mas a Bíblia diz que entre eles que subiu uma mistura de gente. Em outras palavras, nem todos eram genuínos crentes. Hoje, genuínos cristãos. Era uma mistura. Pessoas que não tinham novo nascimento. Pessoas que não tinham uma fé sincera, que hoje aponta para pessoas que não têm um novo nascimento, não têm a natureza de Cristo. Então vejamos que alguns deles eram crentes, outros queriam ser, e outros nem era nada. Mas como a mensagem era libertação, quem é que não queria sair debaixo do açoite do carrasco, sair da escravidão e ir para a liberdade? É fácil. Todos querem a liberdade, todos querem as bênçãos naturais, mas não quer dizer que isto querem um compromisso com Deus. É como o evangelho dos nossos dias hoje se ouve. Prosperidade, bênção, mais isso, mais aquilo, mas as pessoas não querem um compromisso sério com Deus. Andam como querem, vivem como querem, e amontoaram doutores, pastores, pregadores, conforme seus desejos carnais, suas vis concupiscências. Homens que vêm para coçar o ouvido daqueles que estão com coceiras, para dizer coisinhas boas, delicadas, suaves e etc. Era uma multidão mista que seguia, subiu, mais de 2 milhões de pessoas. E ali nos diz as Escrituras que no meio deles subiu também um vulgo, que quer dizer, um espírito, um personagem. Hoje nós sabemos, demônios. Entende?
subiu ali, e era justamente nessa parte da misturança mais forte ali, crentes carnais, crentes sem vigilância, crentes sem temor, era onde a coisa corria solta, a murmuração, as queixas. Irmãos, você deve entender uma coisa, que nem todos os que saem chegam. É o que Paulo estava nos dizendo, nos advertindo, aonde acabamos de ler. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que nossos pais foram batizados em Moisés, quer dizer, creram, passaram o mar vermelho, comeram do mesmo maná, beberam da mesma rocha, andaram debaixo da mesma coluna de fogo, comeram do mesmo maná, mas não foi importante, porque o final da história foi que perderam, morreram, disse Jesus. E morte, no termo espiritual, quer dizer separação de Deus. Separados, Deus não tem nada com isso. Então nós vemos que em Números 11 nos fala deste vulgo. E a igreja não está livre também deste vulgo do inferno. E o que este vulgo fazia? Inspirava, ungia, mostrava as falhas daqui, mostrava dali. E Israel via falha em Deus, via falha em Moisés, via falha em Arão. A pessoa que vê falha para todo lado que olha, só não vê nele ou nela. É igual o macaco que aceita em seu rabo e dana falar do rabo dos outros. Então esse vulgo trazia o quê? Desejos. Desejos. Desejo, lembrança do Egito. Ah, lá no Egito nós tínhamos paneladas de carne, comíamos a fartar. E hoje nós só temos isso aqui, ó, só o maná. E chamaram o pão que Deus lhes deu de uma coisa vil. A água que Deus lhe deu, em pleno deserto, da rocha brotou água. O lugar mais improvável que possa encontrar água seria em pedra. E dali Deus tirou água. E não foi um fiozinho de água, não. Para mais de 2 milhões de pessoas, seus gados, suas ovelhas, seus bois comerem. Aquilo foi torrente de água. Então, às vezes, eu penso que quando o dia que caiu o maná, a Bíblia diz que o povo saíram para, olha que maravilha, olha que gostosura, olha essa água aqui, olha que coisa fresca, que coisa perfeita, melhor do que uma água mineral. Mas dali um pouco aquilo vai acostumando com a mensagem, se acostuma com a oração, se acostuma com o pastor, se acostuma com os hinos, se acostuma com a igreja, se acostuma com Deus. E tudo vai se tornando uma formalidade. E a formalidade não é aceitada por Deus. Deus não aceita tradições. Deus quer uma adoração viva. Deus procura aqueles que lhe adorem em espírito e em verdade. E esse é um perigo que todos nós incorremos. Se acostuma com a verdade, a Bíblia é jogada ali de qualquer jeito,
já não tem aquela atração. Os cultos já não têm aquela atração. Se acostuma com os pregadores, se acostuma com os hinos, se acostuma em cantar. É aquele culto de corpo presente, mas o espírito mesmo está longe. Está pensando nos negócios, está pensando no churrasco, está pensando nos compromissos da semana que vem. Quando você vem à igreja, irmãos, seu culto tem que começar lá de casa. Você fecha todas as portas e janelas e chega diante de Deus, vem até o altar. Senhor, te agradeço por estar aqui. Senhor, me fala. Volte ao seu lugar, vai meditar, vai ouvir a música, entende? Entra no Espírito, cante, adore a Deus, porque tudo isso é a preparação para ouvir a palavra. Se a pessoa não se prepara devidamente para isso, para ouvir a palavra, eu não creio que a palavra que ela tenha ouvido vai ter efeito na vida dela. Porque quando se relaxa em um ponto, a tendência é ser relaxado em todos os demais. Então você mesmo tem que se controlar, tem que se frear, tem que se disciplinar. Então nós vemos, irmãos, que não estamos imunes das tentações, das preguiças, das negligências, porque esse vulgo ele não para. Veja vocês, a igreja tem que entender isso. Quando eu era um jovem novo no Evangelho e vendo tanta coisa, às vezes, pessoas que chegavam com tanto ânimo, daqui um pouco desanimava. Aceitava com alegria o Evangelho, daqui um pouco já nem lembrava mais disso. Pessoas, eu me preocupava. Mas eu entendi aquela parábola que Jesus fez, da semente que caiu na beira do caminho, os pássaros veio e tirou do coração da pessoa o evangelho que ela ouviu. A outra caiu em meio de pedregais, numa laje, não tinha terra profunda, aceitou com alegria o evangelho, caminhou por um bom tempo, tão feliz. Dali veio uma luta, veio a prova, sei lá, saiu o sol. A coisa foi secando, não tinha profundidade. Eu entendi também aquele que caiu no meio dos espinhos. São gente boa, gente de primeira, mas não produz frutos como deveria produzir. Porque estão sufocados, os cuidados da vida, dos prazeres, as amizades. Vamos entrar mais. As modas que não querem afastar delas, lhe sufoca e deixa sem fruto. Mas existe aquela terra boa, arada, limpa, adubada. Eu espero que cada um aqui seja essa terra, que vai produzir a 50, a 100, a 30, não é certo? Então, a igreja tem que entender isso. Eu me preocupava. Mas olhando esse quadro de Israel, você pode, como quem diz, nem precisa fechar os olhos, analise. Lá vai Deus na frente, a coluna de fogo, para lhe mostrar o caminho. À noite, de dia era aquela nuvem para lhes proteger do sol ardente. Lá está a arca.
e aquela multidão que se arrastava lentamente, seguindo a arca. Mãe dizendo: anda logo, minha filha, você está brincando, você está... Anda logo, fulana. Alguém dizia: estou cansado, cada dia mais cansado. Pai, vamos, pai. Deixa eu sentar um pouquinho nessa pedra. Descansar um pouquinho. A fraqueza espiritual. Eu vou parar um pouquinho na fé. Eu vou parar. Cristão não tem o que parar, não. É como diz o pastor Daniel, é igual você remando o rio acima. Se você para, o que acontece com a canoa? Vai voltar. E o diabo te põe vergonha das coisas de Deus diante dos irmãos. Faz tempo que eu não vou lá. E agora? Fica com vergonha. Então aquilo... Vamos analisar esse quadro. Aquele homem sentado ali na pedra. Quer um copo d'água, pai? Vamos, eu tenho aqui. Bebe. Vamos, eu lhe ajudo. Fulana, leva aqui essa trouxa de roupa. Eu vou ajudar o papai um pouco. Encosta em mim, pai. Pega na cintura e vamos, e vamos. E o povo vai se distanciando, a coisa vai indo mais longe, mais longe, mais longe. Daqui um pouco, nem se via mais o povo. E a mulher dizia: vamos, vamos, gente, nós estamos muito longe. Nós estamos expostos nesse deserto aí, a bicho. Vamos, vamos. E o pai dizia: não dou conta mais. Vai vocês. Se abraçavam, se choravam. Despia o velho, porque tinha que vestir um outro, né? E logo ali chegavam os coiotes, os urubus gordos, tinha comida com fartura. Mas quem eram estes que caíram no deserto? E por que caíram? Pessoas que tinham razão para murmurar, para queixar, para falar, para buchinchar, para reclamar. Irmãos, ali estava a presença de Deus. A presença de Deus é proteção. Você tem que saber disso. Ela é segurança, mas também ela é juízo. Repito, a presença de Deus é proteção, é segurança, é vitória, mas também ela é juízo. Então, quando viemos a Deus, você tem que saber disso. Mombrana chama o púlpito como um trono de juízo aqui. E a Escritura nos diz, em Hebreus 4, 2, que a pregação do Evangelho, para uma boa parte deles, né, não adiantava nada. Era igual água nas costas de pato. Não penetra, não vai molhar. Batia, resbalava. Porque pensamos que às vezes a pessoa ouviu, está bem. Não, irmãos. Se é pato, se é ganso, aquilo não penetra, bate e resbala. Por isso Paulo diz, creio que em Timóteo, pessoas que ouvem e nunca chega ao conhecimento, ao nível. Quer dizer, a palavra não penetra, não chega no coração, não muda essa vida, não faz nada. E eles ouviram o mesmo pastor
a mesma lei, adoraram o mesmo Deus, tiveram as mesmas bênçãos. Mas a pregação do Evangelho, Paulo nos diz que não misturou com a fé deles. Quer dizer, continuaram incrédulos, vivendo diante de Deus, no meio do povo de Deus. Mas pastor, há incrédulos? Seja crente, não incrédulo. Quem não é crente é incrédulo. Não existe outros termos, não. Só existe esses dois lados. Você é ou você não é. É crente ou incrédulo. E há uma mistura. O irmão Branham pregou as 3 classes de crente, nos mostrando que há uma mistura. E ele diz que em todos os grupos existe essa mistura. Então, irmãos, eu quero dizer que a murmuração, aquela queixa, aquela pessoa sempre está julgando, sempre está falando. Qualquer hora do dia, da noite que você conversa com ele ou ela, sempre tem um pé fincado ali, entende? Bem, eu vejo diferente, eu creio diferente, ou isso não está certo, ou aquilo não está certo. Eu não digo, vamos jogar para cá, que em tudo estamos certos, somos humanos. Mas como que você lida se Deus permite você ver uma coisa que não está bem certa? Como é que você vai lidar com aquilo? Você vai lidar como um membro da família que quer pôr em ordem? Ou vai lidar como um adversário? Um membro de família, quando toda a família tem problema, mas um procura cobrir, ajudar, esforça daqui, dali, porque todos querem um bom encaminhamento. E nós somos uma grande família espiritual. Qual é a tua situação? Acho que não pode errar? Irmãos, todos nós dependemos da graça de Deus, e como diz o irmão Branham, se você põe a sua confiança em um homem, quer dizer, acima de Deus, né? Deus permitirá que esse homem fale, para que você ponha a sua confiança em Deus. Então, a murmuração, a queixa, a fofoca, isto atrapalha o bom andamento, entende? Isto revela, se você tem sido isto, isso revela a tua baixa espiritualidade. Eu gosto de ver a sunamita. Como vai teu marido? Como vai o menino? Como vai? Vai tudo bem. Então, o que é murmuração? É a maneira de dizer que não está contente com o que está acontecendo. Tem muitos lares que não tem jeito de resolver os problemas, por causa do descontentamento. A mulher já não está mais contente com o marido com a mulher. É visto onde isso vai desabar. É igual a água que vai correndo rio abaixo, lá embaixo tem um precipício, é visto onde vai desabar. Só vê o lado negativo. Só vê as pequeninas coisas. Deveria reverter este quadro, a maneira de olhar, orar, vigiar.
mas alimenta-se um espírito de descontentamento com os pais, com Deus, com a obra, com a mensagem, com o pastor, com o ministério, com tudo que acontece. Vê defeito em tudo que é ponto, em tudo que é lado, em tudo. É na música, é isso e aquilo. Ué, sabemos que há. Cuidado para você não ser envolvida de uma maneira despercebida, até mesmo despercebida por esse espírito de murmuração, porque foi ele a causa da derrota de Israel. Aprenda a sofrer, seja mais duro, seja mais maduro, melhor falando. A rebelião e as murmurações, essas contrariedades, esses queixumes, você pode observar dentro da Bíblia, lá na história de Israel, que era uma fonte de rebelião, de divisões. Toda rebelião começa com descontentamento. Logo surge aquela voz da discórdia, e a pessoa tem facilidade de falar, verbalizar, como eu disse, e logo há um grupinho aqui, um grupinho ali, e essas coisas vai contagiando, vai apodrecendo, vai fazendo, criando o seu ministério. Não é isso? Agora, irmãos, por que, você pergunta, por que Israel? Você se permitiu essas coisas? Eu só quero te lembrar, era uma sombra, uma mera sombra. Quer dizer que o quadro real é muitas vezes mais sério. Agora, se o povo, vamos analisar por outro lado, se o povo de Israel, ou se todos os cristãos tomassem uma atitude de confiar em Deus e se achegar a Deus, não haveria questionamentos, não haveria essa política, essas murmurações. Eu fiz até uma lista aqui, peguei aqui, as várias vezes que Israel murmurou. Deus diz, em Números 14, essas 10 vezes. Eu peguei aqui uma porção deles. A primeira foi quando eles saíram ali do Egito, na mesma semana. Vamos dizer ali, 2, 3 dias depois, 4, sei lá, mesma semana. Quando eles estavam junto ao Mar Vermelho, isso está em Êxodo 14. Levantaram os olhos, lá vinha o exército de Faraó. Agora, aqueles homens ali do exército eram pais, eram irmãos de pessoas que faleceram. Aquilo vinha com a sede de sangue, de vingança. O perigo era real. E quando o perigo é real, então se destaca mais. É onde se destaca a fé ou a incredulidade. E o que o povo disse? Não havia sepulcro lá no Egito, porque nos trouxeste nesse deserto para nós morrermos.
E agora, Moisés? O pastor teve que dizer, fique tranquilo, Deus vai cuidar disso. A fé de Moisés ajudou eles a se controlar, mas essa primeira etapa, na primeira semana, isso revelou que seria essa jornada de Israel. Sempre estariam tropeçando na murmuração. A segunda murmuração que encontramos na Bíblia, depois que eles passaram o Mar Vermelho, fizeram festa, louvaram, bendizer a Deus. Como é fácil a gente se alegrar em todas as vitórias. Entende? Com as bênçãos. Não é errado, vamos alegrar. Mas quando chegar também o aperto, a prova, Deus deixou eles com sede uns 3 dias. A água dos seus cantis foram terminando e aquilo. Deus dá um certo grau, deixa um certo grau de prova. Por isso a Escritura diz que Deus ama provar. Porque essa prova é o que vai revelar realmente o que há dentro de cada um de nós. Como disse o profeta, vai mostrar as nossas cores. Deus deixou eles ali uns 3 dias. Suas águas foram terminando. Aí começou a murmuração. Êxodo capítulo 15. Cada capítulo nós vamos encontrar murmuração. Estamos morrendo de sede, por que nos trouxe para esse deserto? E colocava a culpa sempre no líder. Moisés e Arão tinham que ter umas costas bem largas para aguentar. Entende? Achava que eles eram o culpado. Chegaram em Mara. E a água era amarga. Não dá de beber. Pronto. Não tem como beber essa água. Uma sede danada e a água era pior do que a sede. Deus mostrou a Moisés uma árvore ali, veio, pegou, jogou lá dentro, sarou as águas. Eu passei por Mara, eu estive lá. Se tornou até hoje água boa. Água boa. Quando Deus faz para sempre a coisa. Mas eles seguiram a jornada. Logo mais na frente, irmãos, eles encontraram a grande bênção, um oásis com 70 palmeiras, com muitas fontes de água. Você sabe, depois de uma prova, sempre Deus tem uma grande bênção para te dar? Então, quando as coisas vai tudo torcido, tudo sem jeito, isso, não perca o ânimo, não perca a sua fé. Mantenha a sua fé. Entende? Você viu Deus, como Israel viu Deus fazer isso, fazer aquilo, abrir o Mar Vermelho e tudo mais. Por que já não tem mais fé? Será que Deus foi embora? Não. Deveria olhar, Deus nos tirou de lá, Ele começou essa boa obra, o que me falta Ele vai aperfeiçoar, nem que Ele me mude pelo avesso. Você tem que manter a sua fé e seguir adiante. Por isso eu digo, não se preocupe só com bênçãos. Se preocupe em ter uma posição firme, seja em meio às bênçãos ou seja em meio às provas. Porque no meio das bênçãos ninguém tem que demonstrar fé. Todo mundo está regozijando, está feliz, está testemunhando. Então vejamos, irmãos,
capítulo 16, verso 1 ao 3, nos diz a Bíblia que eles tiveram uma saudade, uma vontade de comida diferente, uma comida nova, né? Ah, quem nos dera está ali no Egito, onde havia comida com fartura, aquelas paneladas, comíamos a fartar. Desejar alguma coisa não é errado. Agora, desejar aquilo com avidez, uma sede profunda, a ponto que ultrapassa o normal. E Deus viu isso, aquilo se tornou o quê? Murmuração. E partidos de Eli, toda a congregação dos filhos de Israel, veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinaí, aos 15 dias do mês, segundo, depois que saíram da terra do Egito. Quer dizer, tinha 40 e poucos dias que eles tinham saído. Se começou o problema com uma semana, havia com 15 dias mais outro problema. Cada semana tinha um problema. Você já viu pessoas que não é cada semana, todo dia tem um problema? Não é que você tem, é que você é um problema. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor da terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tendes tirado para este deserto, para matardes de fome a toda essa multidão? Aí foi que Deus disse: eu vou mandar maná para essa gente. Dali um pouco estava ele dizendo: só temos esse maná vil, imprestável. Mulher, o que você tem para o desejo? Maná. Assado, cozido, frito, não tinha banha, né? O quê? Maná. Meio-dia, o que é que temos hoje de almoço? Maná. E o desejum e a merenda? Maná. Mas eu pergunto, por que alguns nunca se enfastiaram do maná? Nunca se enfastiaram da Bíblia, da mensagem, dos cultos? Tem gente enfastiado de cultos, querendo férias espiritual. É? Aquele corpo mole com as coisas de Deus. Tome jeito. Tome jeito. Por você mesmo, pelos seus. Ninguém cai sozinho. Por que Josué, Caleb e muitos outros não se enfastiavam? Uma vez eu disse aqui que eu penso que se você convidasse Josué ou fulanos, venha comer aqui em casa hoje. Qual é a comida preferida de suas? Eu tenho churrasco, você quer picanha ou alcatre? Ou filé mignon? Carne de porco, de ovelha ou galinha assada? Olha a boca cheia d'água. O que você quer? Uma feijoada, ou você quer saladas, ou isso? Eu penso que ele ia dizer: olha, o que eu quero mesmo é um manazinho, sabe? É o manazinho. As coisas de Deus são tão palativas para a pessoa espiritual. Nunca cansa, nunca enjoa.
Ah, mas pastor, a minha situação é um pouco. Deus, ore teus problemas, ore sobre suas dificuldades. Encare elas, ponha diante de Deus. Então, irmãos, daqui um pouco estavam eles com sede. E por causa dessa peleja, porque Deus mandou que Moisés dissesse, não batesse na rocha. E ele bateu 2 vezes. É um tipo que quebrou, pelo menos para mim me parece. E Deus disse para Moisés, você não vai entrar na terra. E lá passou anos e anos, Moisés disse, Senhor, deixa que eu passe agora para outra boa terra. Não quero ouvir sobre isso. Deus não faz acepção de pessoas. Entende? Você vê isso aonde? Êxodo 17. E aí, lá quando, diante daquilo, irmãos, quando foi Moisés falar para a rocha, havia uma questão no meio do povo. Deixa eu falar disso. E a questão era essa, a dificuldade está tão grande, a coisa está tão enosada, amarrada, que eles perguntaram, está Deus em nosso meio ou não? Às vezes as coisas ficam tão preta, né? Ou tão branca, ou tão azul, que você pergunta, será que Deus está em nosso meio? Existem certos momentos que o homem começa a indagar. Mas o que deveria fazer é não pôr a dúvida na frente, mas que tome uma atitude de fé, de confiar. Quando os 12 espias foram à terra da promessa, o relatório deles, de 10 deles, foi um relatório desanimador. Mas eu também penso assim, que aqueles 10 que deram o relatório, eles gostavam de estar naquela panelinha de questionando e julgando. Como que você acha que vamos vencer essas muralhas? Olha, não tem nem escada dessa altura para chegar lá. Olha, você viu aquele gigante ali? 4 metros de altura, homem. Ainda bem que eu saí ligeiro da frente dele, senão ele me atropelava. Aquela panelinha, você acha que as suas amizades não te influenciam? Mas eu posso ver, parece que Josué e Caleb, os dois sempre mais junto um do outro. Mas que beleza essa terra. Mas que beleza essas águas. Mas que beleza essas fontes. Olha que essas cidades. Olha que coisa boa. Olha aquela casa linda. Olha aquele parreiral. Que coisa, daqui uns dias vai ser tudo nosso. Os outros olhavam para o adversário. Olha que exército, eles têm carros de guerra, eles têm exército regulares, treinados só para guerra. Nós lá não temos, nem sabemos exercitar com uma espada. E aí, os 10 trouxeram aquela mensagem negativa que trouxe medo e pavor para Israel. Enquanto a mensagem de Josué e Caleb trazia ânimo, coragem, lembrando o povo que Deus prometeu que a terra era nossa. E eu quero que vocês saibam, aqueles líderes representam pastores. Pastores, líderes. Se o líder é um covarde, o povo vai ser covarde. Mas Josué
é o tipo do verdadeiro pastor. Nosso Deus pode, desde que a gente não se rebele contra Ele. Não importa. Eu acho que Golias, quando Golias pavoneava diante de Davi, acha que eu sou um cão para vires a mim com pedra? E lá o pequeno Davi e uma funda, não tinha nem um escudo, não tinha nada. Ia valer algum escudo para Davi se ele recebesse uma pranchada da espada de Golias? Caía lá 4 metros longe. Mas é a maneira como você olha para as coisas de Deus. É a maneira que você vai ser. Eu acho que Davi disse, esse camarada é tão grande. Olha, tem 3 metros e 40 ou 60 de altura, né? Com esse testão tão grande que nem de olho fechado acho que eu erro. Agora você olha, entende? Desmaiando, desanimada e começa a duvidar de Deus. Isso é uma afronta. Para Deus, você que diz que é crente, você que é um crente, não há maneira de terminar a murmuração sem fé, sem ter uma atitude de confiar nas promessas de Deus. Alguém chega, como vai ser isso e como vai ser aquilo? Irmãos, eu não sei como vai ser. Deus prometeu? Está aqui, ó. Então deixe, Deus sabe como vai ser. Maria, como é que você vai ter esse menino? Olha, ele me falou, mas não entendi muita coisa não. Só sei que é de Deus, então cumpra-se em mim a tua vontade, Senhor. É com a fé que nós vencemos. É confiando nas promessas de Deus. Quando uma pessoa começa com curiosidade, como que é isso, como que é aquilo, como que é isso, como que é aquilo, quer saber tanto, eu pergunto para mim assim, há necessidade? Quando há necessidade, está bem. Ou somente a curiosidade? Para muita gente dentro da mensagem, ou com o evangelho na mão, serve para, é uma fonte para atender suas curiosidades. Mas não tem vontade nenhuma de obedecer. Por isso que questiona. Quem questiona é porque está com dúvidas. Como é que vai ser isso? Como que é aquilo? Como que é o anjo forte? Como que vem? Como que não vem? Anjo forte é Jesus Cristo. E Jesus Cristo inteiro. Não dividido. Mas ali, veja, o relato dos espias dependeu como eles viam as coisas. Eu pergunto, como é que você vê a mensagem? Como é que você vê as promessas de Deus? Como é que você está levando as coisas de Deus? Então, diante dessa rebelião, nós não podemos. Olha, irmãos, Deus havia aguentado muita coisa de Israel. Deus havia aguentado idolatria, um bezerro de ouro. Deus havia aguentado chamar a sua provisão de coisa vil, o maná, né? Deus havia suportado todo tipo de rebelião deles, todo tipo de murmuração. Mas agora eu prometi essa terra a Abraão, Isaque e Jacó, há 400 e tantos anos atrás. Vocês é o povo destinado a chegar agora no rapto. Quer dizer que agora é uma hora difícil. Vai
ou não vai? Porque a incredulidade não ajuda. A incredulidade, a murmuração, atrapalha o arrebatamento. Impede. Como impediu Israel de entrar na sua terra. E o que aconteceu? Irmãos, Deus disse, até quando este povo... Onde foi que lemos? Êxodo, né? Números 14, é? Até quando? E disse o Senhor a Moisés, até quando me provocará este povo? E até quando me não crerão por todos os sinais que fiz no meio deles? Sinais era para dar fé. Os testemunhos que ouvimos, quando temos vitórias, ouvimos testemunho de vitórias, isso é para consolidar, cristalizar a nossa fé. Então veja, com pestilência o ferirei e o rejeitarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. Se Moisés fosse um egoísta, pensasse só em si, ele diz, ó, eu vou ter só o meu povo agora. Pode liquidar com eles, Senhor. Mas Moisés sabia que gente é gente. Troca é como trocar meia dúzia por 6. É tudo a mesma coisa. Daí Moisés se colocou na brecha. Por que Deus escolheu Moisés? Em Moisés estava o Espírito de Cristo, na brecha, parando por um povo. Senhor, o que vai dizer os egípcios? O que vai dizer esses inimigos? Que o Senhor não deu conta e por isso o Senhor os matou. Lembra dos teus amigos, Abraão, Isaque, Jacó, a quem o Senhor prometeu. Passe por cima. Deus, até um tanto reticente, ele disse, conforme a tua palavra lhe perdoei. Eu perdoei. Porém, tão certamente como eu vivo e com a glória do Senhor, e como a glória do Senhor encherá toda a terra, todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram essas 10 vezes e não obedeceram à minha voz, não verão a terra de que a seus pais jureis, e a nenhum daqueles que me provocaram haverá. Porém, o meu servo Calebe, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu levarei a terra em que entrou, e a sua semente a possuirá como herança. Havia outro espírito naqueles fiéis. Não é porque a multidão tem a maior tendência, geralmente é uma tendência de ir com a multidão. Eu dou comida para meus pássaros ali na chácara. Tem muitas pombinhas, muitos canarinhos, muitas tico-tico e outras coisas. Me dão um bom prejuízo por mês, né? Cada dia me come aí seus 4 litros de ração, ou mais. A gente vem andando ali, quando vê, todo voa. Ponho na estrada. Tem gente que vai com a multidão. Mas eu já vi uma delas lá, que eu passo perto, ela está ali, ela não importa. E eu digo para elas, bobinhas, se eu quero te fazer mal, não vê que eu estou dando comida para vocês, sinal que eu não quero fazer mal. Mas tem gente que se espanta, vai pelo espanto. Entende? Irmãos,
nós temos que andar dentro das nossas convicções. E nunca quer dizer que a maioria tem a coisa correta, porque Israel não tinha. Então, vamos seguir aqui. Já vamos terminar. Você sabe que um ismo é uma forma de murmuração? É uma murmuração. A pessoa não aceita o que Deus estabeleceu, a palavra que Deus estabeleceu. Ela quer moldar isto com a sua própria interpretação. Todo ismo é uma murmuração. É uma interpretação errada. Da mesma maneira como eles interpretavam errado os propósitos de Deus, as promessas de Deus, todo ismo tem o mesmo vírus. Todos eles. No dicionário de Aurélio diz assim, que murmuração é resmungar, apontar faltas, conceber mau juízo, maldizer, falar contra alguém ou algo. E aí vai, né? Então, o que devemos fazer? O que se deve fazer? Vigie o que você fala. Vigie o que você ouve. Porque o Espírito Santo não é uma fossa negra onde vêm os dejetos. É preciso ser, se isso é ser mal educado, é bom ser mal educado. Corta na veia. Ai, mãe, eu tenho uma novidade a contar para você, sabe? Eu descobri. Sabe, o espírito fofoca. O espírito de julgamento. Eu descobri, irmã, um momento. O que você tem me contar vai me edificar? É coisa boa para mim? São coisas corretas? Não, é que você sabe aquele problema. Irmã, não quero te ouvir. É que somos educados com a coisa errada. Entende? Por isso que prolifera. Como disse Paulo, um pouco de fermento, a massa vai alterar, vai levedar. Ah, mas vai ficar com raiva de mim. Irmãos, espanta esse espírito de varejeira. Quando ele vem na tua casa. Eu quero dizer para vocês, irmãs, que reúne, que ora, cuidado, que fique realmente só nisso aí. Porque depois, às vezes, o chimarrão e as conversas rolam, desfaz tudo o que fizeram. Cuidado do seu grupo, seu celular. O nosso grupo está sendo dirigido por quem? Por uma pastora? É? Por quem? Que assuntos vêm ali? Ah, contra... Não sou contra. Sou contra a coisa errada, não saber fazer o uso correto, espiritual. Daqui um pouco está o quê? Vamos agariar fundo para fulano, vamos agariar fundo para cá, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Tudo que a igreja tem que fazer deve passar pelo consentimento do ministério. Não é você fazer por conta. Isto impede a espíritos errados. Passe pelo ministério. Eu quero dar um carro tal para fulano. O missionário, a obra, aquele pastor, seja onde for.
aquele pastor, aquele colega, passe pelo ministério. Pastor, quero dar uma Toro para fulano, é? Quem aqui quer dar uma caminhoneta? Para aquele colega, aquele. Então, passe pelo ministério, comunique. Eu não gosto dessa coisa de criar vínculo pessoal aqui e ali. Irmãos, você tem que ter um vínculo. Passe pelo ministério. E o ministério não vai proibir nada, mas uma coisa é, ele tem que estar ciente para que impeça que o diabo tome proveito. Ah, vamos fazer esses ranchos, isso e aquilo. Tem os diáconos, passa pelo ministério. Passe. Então, qual é a maneira de encerrar? Ou esse espírito de murmuração? Vigie o que você fala e o que você ouve. Sabe por quê? O teu deserto pode durar não 40 dias, mas 40 anos. Mais do que aquilo que você preveu. A maneira real de vencer todo espírito de murmuração, de falação, de queixume, é crer. É confiar em Deus. Essa é a única forma de vencer. Vem o problema, vem isso. Olha para Saulo e Silas. Ali na prisão, com vergões nas costas, sangrando. Apanharam injustamente só porque anunciaram a Jesus como Salvador. Foram jogados ali dentro do cárcere. Seus pés nos grilhões ali, ó, em uma posição incômoda. Eles teriam motivo de sobra para estar se queixando. A gente está buscando o bem deles, a salvação, e olha como eles tratam. Eu fiz isso e aquilo por aquela irmã, e veja como ela me responde, e veja como ela me trata. Eu podia... Eles tinham todos os motivos para se queixar. Mas perto da meia-noite, sabe o que eles faziam? Cantava louvores. Transforme seus queixumes em louvor a Deus. Transforme seus queixumes em louvor a Deus. Transforme essas palavras de desanimado em palavras de ânimo. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Em tudo eu posso dar graças. Deus me ajude. E que termino dizendo, esta é a maior fonte de frustrações, de problemas que existe no meio de igreja, qualquer igreja. É esse espírito de queixume, de lamentar, só vive lamenta disso, lamenta daquilo. Pessoa procurando uma alta comiseração, né? Fiquemos de pé. Ó Deus, ó Pai, que o Senhor possa tomar essas palavras mal gaguejadas, mas puxe para dentro de cada coração, para que eles possam dizer, ouvir e temer. E que cada um saia, Senhor, daqui mais atento, mais vigilante, Senhor. E quando olhamos sobre Israel, eles tiveram tudo.
Deus estava ali, a coluna, o maná, tudo eles tinham. Porque fracassaram? Eu vejo que a igreja tem tudo, Pai, de Ti. Não me deixe fracassar, levar esse povo por um caminho de questionadores políticos, religiosos, mas que eu possa ajudá-los, que o Senhor possa nos ajudar a todos a ir pelo caminho da fé e dizer: nosso Deus pode. Ele prometeu, Ele pode. Não sei como Ele vai fazer, mas Ele fará. Deus, que assim seja a nossa posição, em nome de Jesus Cristo. Leve cada um em paz e faz com que a palavra possa frutificar na vida do teu povo. Em nome de Jesus, amém. Deus os abençoe. Esta tarde, se Deus quiser, eu ainda vou continuar com esse tema, abordando outro lado. Transforme a tua murmuração em louvor. Vamos ver isso. Deus abençoe. Um bom dia.